Dificilmente, mas muito difícil mesmo a gente não ver o Flamengo comemorando o título? É muito favorito. Vai ter que resolver no campo. Mas é muito favorito, eu acho, Sim, assim. muito favorito. Assim, comparado a um Botafogo, está muito atrás. O Vasco tem que brigar para conseguir uma classificação. O Fluminense ainda tem uma chance. A comparação é de elenco e de nível de jogo que o Flamengo está apresentando, né? Ele vai sobrando. Então, assim, ele é muito favorito para o Campeonato Carioca, eu acho. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. A imprensa está se rendendo ao Mengão. O Flamengo está encantando a todos. Até os antes estão elogiando o Flamengo. Cara, é isso aí. Revolução total, né? Meus amigos e amigas, espero que vocês gostem do vídeo. Separei aqui para vocês um corte da ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos. E quero convidar você que é Mengão, que é raiz, que é flamenguista de paixão. Cara, deixa o like para ajudar, se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá bom? É o que eu peço para você. Não peço Pix, tá? Porque Pix custa. Mas o like não custa nada, então deixa o like e inscreva-se no canal. Tamo juntos! Vamos aqui acompanhar este corte que tá legal, hein? Simbora! Hein? Com ótimos resultados, mas o que chama a atenção não é só o ataque, não. A defesa está vivendo uma ótima fase. Aquela dorzinha de cabeça gostosa, a dúvida para montar uma equipe. É o problema de Filipe Luís no Flamengo, especialmente na defesa. Em 3 clássicos seguidos foram 3 duplas diferentes. Contra o Fluminense, Léo Ortiz e Léo Pereira. Diante do Botafogo, Léo Ortiz e Danilo. Contra o Vasco, Danilo e Léo Pereira. Os fatores embaralhados não alteraram o resultado. 0 gol sofrido nos 3 clássicos seguidos. Com as saídas de Fabrício Bruno e Davi Luiz, a dupla titular da defesa rubro-negra parecia muito bem definida. Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas aí chegou Danilo, capitão da seleção brasileira, experiente, anos de futebol europeu, joga pela esquerda e pela direita, embaralhou a mente de Filipe Luís. Agora pode ser um trio defensivo, uma dupla, tanto faz. O Flamengo está muito bem servido no setor defensivo. A concorrência entre eles é o que vai elevar muito o nível deles, né? Depois eu vou escolher, alguns deles em algum momento vão ficar com certeza brabos comigo, mas eu sempre digo e penso e acredito firmemente que o campo fala. E se eles estão falando no campo, os 3 estão insubstituíveis, eu vou ter que fazer alguma coisa para os 3 jogarem. Então, assim, depende deles. Simplesmente isso. E eu vou escolher sempre os que me falarem mais no campo. Mas, claro, com tantos jogos, todos eles vão jogar. Contra o Vasco, Filipe já, digamos, experimentou um pouco no seu laboratório vermelho e preto. Sem Alexandre e Ayrton Lucas, Varela jogou improvisado na esquerda. Amarelado, o uruguaio foi sacado no segundo tempo. Léo Ortiz entrou e formou zaga com Danilo. Léo Pereira acabou deslocado para a lateral. Nos 7 jogos oficiais do time principal neste ano, apenas 1 gol sofrido diante do Botafogo na Supercopa em Belém. São 3 defensores dinâmicos que têm o passe de qualidade como forte característica. Danilo, por exemplo, iniciou a jogada do primeiro gol contra o Vasco. E fica a dúvida, Cleiton segue como opção, assim como João Vitor e Iago, que acabou de ser campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira. Seja com dupla ou trio, o problema é teu, Felipe. Do Flamengo, mas eu queria começar com o Campeonato Carioca. Dificilmente, mas muito difícil mesmo a gente não ver o Flamengo comemorando o título? É muito favorito. Vai ter que resolver no campo. Mas é muito favorito, eu acho. Sim, assim. Muito favorito. Assim, comparado a um Botafogo, está muito atrás. O Vasco tem que brigar para conseguir uma classificação. O Fluminense ainda tem uma chance. A comparação é de elenco e de nível de jogo que o Flamengo está apresentando, né? Ele vai sobrando. Então, assim, ele é muito favorito para o Campeonato Carioca. Eu acho difícil que ele não conquiste
esse título, até pela forma como o Filipe Luís conseguiu colocar na cabeça dos jogadores a importância de se jogar no Flamengo, a importância de se impor, esse DNA ofensivo, né? E um time muito mais competitivo, uma mentalidade muito mais vencedora, um time também muito mais batalhador. Sabe aquele Flamengo que a gente via em vários momentos que era displicente, que achava que ia ganhar em qualquer momento? Sim. Não existe esse Flamengo com o Filipe Luís. Então acho que sim, é muito favorito para o Campeonato Carioca. Se não for o campeão, eu vou ficar surpreso. Eu quero te ouvir, Zupac, sobre essa questão do Flamengo, nessa perspectiva defensiva, porque a sensação que dá é que ele está dominando e, assim, não é porque engatou uma 8ª marcha e falou, não, precisamos nos desgastar. Tá na manha, tá no trote, né? Tá no Cooper. E eu acho que isso diz muito ainda sobre essa questão da zaga, né? Porque eles conseguem controlar o jogo, correr pouco risco. Como é que você está vendo esse Flamengo defensivo, 25? Até porque, assim, é bem verdade, o Flamengo está estável defensivamente, e o Flamengo tem uma zaga forte, o Danilo chegou para substituir, né, a saída do Davi Luiz, né, do Fabrício Bruno também que saiu e tal. Mas é importante lembrar que o Flamengo foi pouco atacado também, né? Assim, dos rivais, o Botafogo no segundo tempo, né, no último terço do último clássico da última semana, conseguiu agredir um pouco mais. O Vasco ontem, o primeiro tempo, por exemplo, o Pedro até falou na matéria dele, o Danilo participou da articulação do primeiro gol do Flamengo. Assim, os zagueiros do Flamengo, eles foram mais volantes e meio-campistas do que zagueiros do primeiro tempo. O Vasco não passou de trás. Então, o Danilo não marcou ninguém, o Léo Pereira não marcou ninguém, o Rossi não olhou ninguém, porque o Vasco não passou do meio-campo. No segundo tempo, o Vasco saiu mais, né? O Vasco finalizou no jogo 6 vezes. Dessas 6 vezes, 5 delas foram no segundo tempo. Mas foram ali, acho que do minuto 8 ao minuto 19. Foram 11 minutos em que o Vasco finalizou 5 vezes no segundo tempo. Depois também baixou a sua produção. Mas na segunda etapa, o Flamengo foi um pouco mais testado defensivamente. Então as duas coisas são válidas. O Flamengo tem um sistema defensivo estável nas mãos do Filipe Luís. E o Campeonato Carioca tem oferecido pouco risco para o Flamengo. É um time que vem sobrando. Assim, o Flamengo não é o melhor time do Rio há 3 anos. Desde 2022, o Flamengo não é o melhor time do Rio. 2023, o Fluminense foi o melhor time do Rio. 2024, o Botafogo foi o melhor time do Rio. É bem verdade que na última temporada, mesmo o Botafogo sendo o melhor time do país, nesta altura da temporada, o Flamengo era o melhor time do estado, tanto que foi campeão carioca com tranquilidade contra o Nova Iguaçu, ainda pelas mãos do Tite. Mas a gente vê, assim como a gente falou do Corinthians, a gente vê o Flamengo na esteira do término de 2023. O Flamengo continua aquilo que o Felipe começou a plantar de sementinha na última temporada, enquanto o Vasco está procurando uma rota e está perdido nessa rota, o Botafogo está no modo de espera para começar a temporada, e o Fluminense é um time que tem limitações, que vai tentar ir no seu ritmo, sabe o que quer, o Fluminense sabe o que ele quer ser, mas ele é um teto mais baixo em termos de investimento, em termos de qualidade do que o Flamengo. Então, assim, eu espero para ver o que será o Botafogo da temporada. Por enquanto, o Flamengo sobra no estado, a depender daquilo que o Botafogo se propuser a ser na temporada, em termos de comissão técnica, em termos de investimento, é quem pode tentar acompanhar o Flamengo, mas vai depender daquilo que o Botafogo conseguir se transformar, porque, por enquanto, o Flamengo tem uma distância bastante considerável. Pois é, e o que o Vasco tem mostrado também nessa temporada, pelo menos até agora, é assustador. Os últimos 2 jogos são jogos para o torcedor esquecer. E colocamos os números do Vasco com o Carille. 7 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 52,4%, 10 gols marcados, a média de 1,43 e 7 sofridos, 1 gol, então, por partida. O último jogo foi esse aí, que estávamos mostrando os melhores momentos de Flamengo 2 e Vasco 0. Melhores momentos para o Vasco, né? Para o Flamengo. Para o Vasco, realmente, era difícil a gente encontrar algum melhor momento no segundo tempo, talvez ali, há alguns minutos. Agora, Donan, é preocupante. O que o Vasco tem mostrado, o que o Vasco não tem conseguido mostrar, na verdade, foi o jogo com o Sampaio Corrêa, fizemos o pós-jogo aqui, foi assustador. E o primeiro tempo na partida contra o Flamengo é para o torcedor falar, meu Deus, alguma coisa precisa ser feita, porque desse jeito não tem como continuar. O primeiro tempo contra o Flamengo foi desrespeitoso. Com o torcedor, né? Com o torcedor, com a instituição. Obviamente o Flamengo ele tem um investimento, um trabalho muito competente do Filipe Luís, tem uma expectativa muito maior. Existe uma diferença. Aquilo que eu falei sobre mundos distintos, de fato, hoje a diferença é abissal entre Flamengo e Vasco.
Você tem uma rivalidade histórica entre as duas torcidas, mas nos últimos 30 jogos o Vasco só venceu 2. Então você tem hoje um Vasco submisso no confronto. E o que se viu no primeiro tempo foi, além de limitação, de desorganização, foi uma postura muito passiva, que não pode acontecer. Se você não tem a mesma qualidade que o seu adversário, você tem que tentar equilibrar um pouco na vontade. E acho que o Carille, depois de uma conversa, pelo menos no início do segundo tempo, 15, 20 minutos ali, o Vasco melhorou. Chegou a botar a bola no travessão, ali com o Verratti, mas porque a postura foi uma postura de um time mais aguerrido, um pouco mais agressivo. Agora, projetando para o restante da temporada, de fato, preocupa muito num Campeonato Brasileiro que vai se fortalecendo e o Vasco que ainda tem lacunas muito carentes dentro do seu elenco que não foram solucionadas. A direção até agora não conseguiu contratar um jogador de velocidade para o Vasco. O Verratti fica absolutamente isolado. O Vasco segue sendo dependente do cruzamento para o Verratti. Os jogadores que têm a reserva mais técnica da equipe no meio-campo são jogadores absolutamente frágeis na parte física, não são jogadores confiáveis. E eu cito aqui Coutinho e Payet. Então, assim, é um elenco que é extremamente desequilibrado e o Carille, eu acho até uma covardia você colocar muita culpa no Carille nesse momento, porque eu acho que ele acaba sendo refém de uma direção que não conseguiu entregar jogadores para ele conseguir modificar um pouco a cara dessa equipe, até para colocar o que o Carille enxerga de futebol. Eu não acredito hoje num time lento, sem intensidade, sem energia, sem capacidade de competir, de botar velocidade. E o Vasco tem isso hoje. Então, assim, qualquer técnico que assumir vai ter essa dificuldade muito grande. Zupac, e o Vasco? O Vasco hoje é curioso, porque o Vasco fez os primeiros jogos com o Fábio Carille, mostrando uma característica de controle de jogo, de posse de bola, de aproximação, que chamou a atenção positivamente. E chamou a atenção por ser algo diferente do que a gente imaginava do próprio Fábio Carille pelo seu histórico. Mas os jogos foram passando depois e o Vasco não conseguiu mais ser... até em algum desses jogos contra os pequenos, teve posse de bola e tal, mas não fez uso dessa escolha. O Vasco não foi melhor por ter posse de bola. Ele apenas teve posse de bola. Mas então ele deixou de ser um time interessante por esse indício, por essa faísca que deu nos primeiros jogos. E nos jogos grandes, nos 2 clássicos, contra o Fluminense, que perdeu de virada, e contra o Flamengo, o time não conseguiu ser nem uma coisa nem outra. Até contra o Volta Redonda, que o adversário de Série B não foi bem. Que é um dos times que está classificado. Sim, a hora que a corda esticou um pouco mais, o Vasco sucumbiu. A estratégia para o jogo de sábado à noite contra o Flamengo, o modelo de time que o Fábio Carille pensou, eu entendo que foi o correto. Assim, não era um jogo para ele tentar jogar em cima do Vasco, como ele fez contra o Sampaio. Não conseguiu, tá? Mas ele tentou fazer contra o Sampaio Corrêa. Era preciso evocar o Carille raiz, sabe? O Carille old school, que pegava clássica inferioridade, trancava ali atrás, marcar bem, contra-ataque, foi tentar ganhar um jogo assim. A questão é que o primeiro passo, que foi fechar o time, embora ele tenha feito as escolhas, ao meu ver, corretas em termos de escalação, não foi um time que fechou tão bem os espaços, no primeiro tempo principalmente, e como disse o Donan, o time não tem ponta, o time não tinha contra-ataque, a segunda parte dessa estratégia não tinha como ser executada. Vai puxar contra-ataque com o Coutinho e com o Verratti? Então, e aí por isso que ele botou os 2 volantes, o Matheus e o Hugo Moura por dentro, abriu o Tietê na direita, que é um jogador mais veloz, abriu o Zucaré do pé esquerda, que é um menino para tentar dar um gás, mas não foi suficiente. E aí tomou o gol, porque o Flamengo entupiu o Vasco no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, já perdendo o jogo, o time foi um pouco mais para dentro. Então, assim, acho que o Vasco não escolheu a estratégia errada para sábado, mas não conseguiu executar nem aquilo que ele se propôs a fazer. E a preocupação que existe, não para o Campeonato Carioca, porque ele pouco importa, mas para o grosso da temporada, para o que realmente vale, é uma preocupação que ela tem que existir. Porque o Vasco tem limitações financeiras, o Vasco não sabe qual vai ser o seu futuro administrativo, enquanto o Pedrinho está procurando um comprador para o futebol do Vasco. O treinador tem limitações, o elenco tem limitações. Quem sofre é quem está na arquibancada esperando algo mais competitivo. Ô, Donan, justamente sobre isso queria falar. É muito cedo para começar a se preocupar em Campeonato Brasileiro, porque no ano passado o Vasco teve o melhor ano de Campeonato Brasileiro se compararmos com os anos anteriores. Mas agora, olhando o que tem apresentado nesse Campeonato Carioca, já é para pensar no Campeonato Brasileiro e se preocupar? O Vasco sempre tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, essa é a verdade.
Essa é a verdade. É um Vasco que está desfalcado, tem jogadores importantes lesionados, né? O Estrela está voltando, o Adson, o David, que foram peças importantes da melhor versão do Vasco na última temporada. Mas o Vasco precisa contratar. Eu sei que a situação hoje é complicada financeiramente e na parte política. Tem todo o imbróglio da questão da SAF, é necessário vender para voltar a ser competitivo, mas a realidade hoje do Vasco não é uma realidade confortável no Campeonato Brasileiro, pelo que a gente vê dentro de campo. E eu analisando, né, isso que o Zupac falou, quando o Vasco teve, dentro de um campeonato estadual, adversários minimamente mais organizados e competitivos na parte defensiva, esse modelo de jogo, de propor jogo, não deu certo. Qual vai ser a realidade do Vasco no Campeonato Brasileiro? Vai ser o modelo de ter a bola ou vai ser o modelo de enfrentar adversários que são mais fortes? Não todos, obviamente, mas numa média. Acho que vai ser um modelo de você ser um pouco mais cauteloso. E para você ser cauteloso e você conseguir causar o mínimo estrago num adversário, se a sua ideia é jogar no contra-ataque, seu técnico é o Carille, você precisa de velocidade. Futebol não tem muito mistério. E são 3, 4 meses que a direção não consegue entregar, né, esse jogador que o Carille vem pedindo constantemente. Óbvio que o Carille não vai, né, numa coletiva, tudo se resolve internamente. Ele não vai expor o presidente do Vasco, a diretoria do Vasco nessa questão, mas é uma questão que realmente acaba limitando o próprio treinador. Por isso que eu acho que seria cruel colocar a culpa no Carille. Eu acho que ele tem a parcela dele, ele tem, né, as virtudes e os problemas dele, mas ele precisa ter material humano também para executar o que ele acredita. Vamos agora falar sobre o Campeonato Mineiro, saber como... Galera, vai ser legal demais essa última rodada da Taça Guanabara, cara. Por quê? Muitos times aqui vão ficar de fora, cara. Só tem 4 vagas, né, para as semifinais. Então é o seguinte, ó, Flamengo 20 pontos, classificado, será o campeão com certeza. Volta Redonda 20 pontos, que campanha boa do Volta Redonda, hein? Madureira 15 pontos, Vasco 14, Fluminense 14, Botafogo 13, Sampaio Corrêa 13 e Nova Iguaçu 13. Parei aqui. Do Nova Iguaçu até o Fluminense, todos eles têm condições de se classificar. Por quê? Veja bem, galera. Porque o Vasco se enfrenta com o Botafogo. Se der um empate entre Vasco e Botafogo, os dois podem ficar de fora, cara. Por quê? Se o Fluminense vencer, vai a 17 pontos, ultrapassa os dois. Se o Sampaio Corrêa vencer, vai a 16 pontos, ultrapassa os dois. Entenda, tá? Se o Nova Iguaçu vencer, também vai a 16 pontos, ultrapassa os dois. Só que daí a gente tem que ver quem enfrenta quem, né? O Fluminense enfrenta o Bangu, né? O Madureira, que tem 15 pontos, enfrenta o Nova Iguaçu. O Madureira tem que ficar esperto, que ele ainda pode sair, hein? Se ele perde para o Nova Iguaçu, ele pode ficar de fora ainda, né? Sampaio Corrêa pega a Portuguesa. Se ele vence a Portuguesa e combinado, Vasco empatar com o Botafogo, Fluminense não vencer, ele também pode entrar nas semifinais. Então aqui, cara, muitos times aqui têm condições de se classificar. Vai ser bacana demais essa última rodada aí da Taça Guanabara. Só não gostei do horário, cara, porque veja bem, ó, já tem jogos aqui sendo alterados os horários, tá? Sampaio Corrêa e Portuguesa alterados para 18h45. O Fluminense voltou, tá? O Fluminense estava 18h30, voltou para 16 horas. Ah, bom, porque no último vídeo que eu fiz aqui, tava o horário aqui do Fluminense 18h30. Eu falei, ué, mas que coisa, pra que isso, né? Todo mundo aqui deveria jogar no mesmo horário. Só que, cara, tá fazendo muito calor no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Tá quente demais. Poderia jogar esse jogo aqui pra noite, né? Todos eles, né? 18h30 pra todo mundo. Seria melhor, cara. Dá pra galera passear durante o dia, pegar uma prainha, pra quem mora na praia, né? Dá pra galera ir no shopping, pra quem gosta de shopping. Levar a namorada pra passear, a esposa. E vice-versa, né? Então, assim, seria bacana, cara, eu acho. 18h30 seria um horário bacana. O jogo acabaria cedo. Dá pra galera que gosta da noite sair depois, sem problemas, né? Então, eu acho que eles deveriam mudar. Primeiramente, por causa do calor. Temperatura muito alta. E é um horário bacana, né? Que daria pra gente administrar bem aí.
Valeu, nação! Deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto! Saudações rubro-negras! Fui!